Bom dia, meu nome é Samuel Victor Alves Dias e um dos objetivos desse vídeo é com certeza para o meu conhecimento próprio e também para o objetivo de um trabalho que foi introduzido a mim para ser feito, né, lá na Universidade Católica de Brasília. E esse trabalho era o quê? Era relacionar um dos conteúdos aprendidos em aula, em sala de aula, com um livro, né? O livro, eu tinha dois livros, né, para mim, que era o Processo, né, do autor Kafka, e Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel. E um dos objetivos que eu aprendi em aula, ou um dos conteúdos de aula, foi o conceito da lide, né? A lide, o jurídico, né? Que é a luta, né? O conflito de interesses. E assim, e também eu introduzi esse conceito de lide no primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo do livro é Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel. E eu vou estar explicando um pouco sobre o primeiro capítulo, né? Para a gente entrar no tópico da lead, para a gente conseguir introduzir a lead. E o primeiro capítulo fala sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Depois do furacão Katrina, depois da tragédia, né? Depois daquela calamidade. Assim, muitos comerciantes começaram a vender produtos muito, muito caros, com os preços muito lá em cima, muito alto. E assim, foi extremamente difícil, né, para alguns compradores, né, para os moradores daquele local, porque era muito difícil, né, era muito difícil, e assim, foi algo muito polêmico, porque muitos comerciantes aumentaram os preços por produtos essenciais como combustível, gelo, hospedagem, e assim, isso gerou uma grande indignação social. De um lado havia os comerciantes que defendiam o direito de cobrar preços altos, né? Preços como quisessem, né? Preços lá em cima. E do outro lado as vítimas, né? Os consumidores diziam que os preços estavam abusivos, diziam que em situação de calamidade aqueles preços não poderiam estar assim. E assim, podemos ver que, ou seja, dois lados, dois interesses e um conflito bem claro. E agora trazendo para o que foi aprendido a mim, o que foi aprendido por mim em sala de aula, a gente viu que a lide é um conflito de interesses, né? E assim, a lide é um conflito de interesses qualificado pela existência de uma parte contra a pretensão de outra. E é exatamente isso que acontece nesse primeiro capítulo, né? Um lado queria um preço alto e um lado queria um preço baixo. E o mais interessante nesse livro, do Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel, é que o autor, ele provoca uma reflexão importante, né? Se algo é permitido por lei, isso significa que automaticamente é justo? Claro que não, nem sempre. A legalidade pode permitir preço, mas a moralidade pode condenar o abuso. E aí que o direito entra, né? Aí que o direito entra como mediador, criando limites políticos e políticas e públicas, né? Criando limites políticos e também criando limite público. E, ou até punição, né? Até punição quando necessário. E também o mais interessante, né, do autor, o Sander, ele não traz respostas prontas, né? Ele deixa uma dúvida pra gente enquanto tá lendo esse livro. Ele instiga o debate, né? Ele instiga o debate e faz a gente pensar sobre o que é fazer a coisa certa, né? Em situações reais. Esse trabalho também me fez perceber que o direito não começa no tribunal, ele começa no conflito, né? Na vida das pessoas, nas escolhas e nas consequências sociais. Então, para concluir, essa situação de calamidade lá nos Estados Unidos mostrou que a justiça se constrói diante dos interesses em choque, né? E também o conceito de lide ajuda a entender como esses conflitos podem se transformar em discussões jurídicas, morais e políticas. Então, esse foi o meu trabalho. Espero que tenha ficado claro. Eu agradeço mais uma vez.
Muito obrigado, tá? Até